Eu sou a Camila Inácio e esse é o Pod Plurais, um podcast da consultoria Mentes Plurais, que é um lugar catalisador de mentes e temas plurais importantes para a gente discutir toda a movimentação social de equidade e inclusão tão importante nos dias de hoje. Vou abrir o programa de hoje já agradecendo a Ben & Jerry's, uma marca que está presente aqui com a gente no podcast, que tem tudo a ver com ativismo, tem tudo a ver com a bandeira de equidade e inclusão e que está trazendo muito sabor aqui para o nosso estúdio, cheio de pedaços de euforia dentro de um potinho. Gente, uma delícia o Ben & Jerry's e eu já vou provar aqui com vocês. Antes da gente falar sobre qual é o assunto de hoje, eu vou me autodescrever como eu sempre faço aqui nos nossos programas. Eu sou uma mulher negra. Tô mais uma vez usando meu cabelo bem comprido, trançado, com as tranças bem loiras. Tô sentada aqui usando uma blusa preta, regata, tá bem calor, um colar dourado bem grande, com os meus óculos dourados de sempre, o meu batom vermelho de sempre, que já é uma assinatura, sentada aqui no estúdio, em frente a um microfone bastante característico de podcasts. Pronto, feitas as aberturas todas que são importantes pra gente tá todo mundo dentro da mesma página. Eu já vou falar o que a gente veio tratar hoje. O assunto de hoje é bastante contemporâneo, é um assunto bem moderno e que vai trazer muitas reflexões, algumas que a gente não tinha parado para pensar antes. Eu trouxe hoje duas potências aqui no estúdio para a gente conversar um pouco sobre inteligência artificial e como ela tem afetado as nossas vidas e como ela ainda vai afetar para o bem e para o mal, as duas coisas. Bom, gente, obrigada por terem vindo. Kaique e Solange, Sol, né? Para quem conhece. Eu tô muito feliz em receber vocês aqui. Eu escolhi essa mesa a dedo porque vocês são duas pessoas que assim, se complementam dentro dessa construção. Kaique, porque trabalha com aquilo que a inteligência artificial propõe pra gente dentro do mercado moderno. E Sol, porque tem um olho, um conhecimento profundo sobre o que a gente faz antes da inteligência artificial começar a funcionar ali, a parte de produção, não é produção? Algoritmo. Perdão. Aquela parte de algoritmo, de programação, que é tão importante, sem isso, Kaique não trabalharia. Então, sejam bem-vindos ao podcast. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez. Vou pedir para vocês se apresentarem para os nossos ouvintes, quem são vocês dentro e fora do LinkedIn. Oi, Cami, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Oi, pessoal que está em casa escutando, vendo esse podcast. Bom, eu sou o Kaique, sou founder e CEO da Complete Magazine dentro do LinkedIn. A Complete Magazine é a primeira plataforma digital da América Latina voltada para o mercado de moda, beleza, design e comportamento. Venho do mercado de comunicação. Sou formado em design de moda, mas caí no mercado de comunicação de paraquedas e de presente do universo. E fora do LinkedIn, eu sou mais um buscador, eu brinco. Eu gosto muito de pesquisar coisas, fazer yoga, terapias holísticas, academia, música, comidas e tudo que há de mais incrível nesse mundo. Ai, que delícia. Só coisas boas. Só coisas boas eu ouvi. Tem que ser. Adorei. Sol. Bom, a maioria sabe que eu sou Sol Feliciano, né? Para variar. Sou formada em tecnologia e marketing, tenho aí alguns MBAs na brincadeira, tenho uma consultoria, que é a Black Women Consultoria, sou a nova tendência e destaque da Pequenas Empresas e Grandes Negócios de 2024, estou mega feliz com esse prêmio, criamos uma comunidade de mulheres na P&G, né? Deixa eu ver o que mais. E quando a gente fala de inteligência artificial, devido a um projeto que eu tenho dentro da Microsoft Brasil, a gente capacita mulheres negras na área da tecnologia, olhando para cloud computer ou computação em nuvem. E computação em nuvem está casada com inteligência artificial e a gente vai bater um papo bem gostoso aqui. Obrigada, Sol. Tô animada com isso aqui. Mas, gente, antes da gente chegar no lugar que causa o que você faz com o que você faz, já que a gente está, como sempre eu falo na abertura dos programas, falando para um público aberto, né, extenso, me ajudem a trazer, por favor, o que é inteligência artificial. Tem uma definição para esse nome? Primeiras mulheres. Primeiras mulheres! Ótima forma de passar essa bola, cara.
Inteligência artificial nada mais é que a capacidade de um sistema computadorizado exercer algumas funções que abririam portas, eu vou falar assim, porque se a gente fala que a inteligência artificial vai suprir o ser humano, as pessoas vão enlouquecer nesse YouTube. A inteligência artificial, ela vem para abrir portas para o ser humano, desde diagnóstico médico, desde processos seletivos, desde uma boa apresentação, um bom podcast. Ela vem cobrir alguns gaps que nós, seres humanos, tem, mas ela é manipulada por nós, seres humanos. Pelo amor de Deus, senão os humaninhos vão achar aí que a Solange enlouqueceu, ela disse que agora a inteligência vai dominar o mundo. Não. Não chegamos nesse lugar ainda. Não, a gente vai nem falar vamos sobre chegar. Isso. Deixando isso claro, não vamos chegar. A gente vai falar sobre isso. Kaique, você tem algum complemento dentro desse conceito? Você que vive Tem a inteligência? um ponto de vista, Cami, que é um pouco mais humanizado para isso, que é a inteligência artificial, ela nada mais é do que uma nova forma de utilizar tecnologia para transformar as coisas de acordo com as habilidades que o ser humano tem. Então, o ser humano ele é capaz de transmitir mensagens, criar coisas, desenvolver conversas, enfim. A inteligência artificial ela vem para atualizar isso e fazer com que esse desenvolvimento seja mais fácil e mais rápido. Consequentemente, fazendo com que todo mundo se movimente mais rápido em todas as coisas. Então, um exemplo disso, né, e eu gosto muito de trazer para o factual de que a inteligência artificial está existindo há muito tempo já. Não é porque a gente está falando disso desde o ano passado e agora que virou hype no LinkedIn que ela está existindo só agora, né? Então, lá atrás, a gente, por exemplo, pegava um telefone e ligava para o táxi para ele buscar a gente na nossa casa. Hoje em dia, o Uber existe, as outras plataformas e aplicativos existem justamente para que isso seja mais rápido. Então, você consegue entrar no aplicativo, que o aplicativo tem a sua geolocalização, que ele pensa e ele te conecta com o motorista, que passa na sua casa e te leva até o seu destino. Isso é uma inteligência artificial. Então, é essa agilidade com que a gente aprende a dominar essas tecnologias e como é que a gente faz com que essas tecnologias trabalhem de acordo com aquilo que a gente precisa. E aí, para terminar essa fala, né, para não ir muito longe disso, mas você consegue enxergar esses arquétipos da inteligência artificial lá atrás. Então, por exemplo, antes você ia fazer uma ligação, tinha uma mulher que conectava um fio da ligação que você estava fazendo para o lugar que você queria falar. Então, existiam as telefonistas. Hoje em dia, você manda uma mensagem. Ou você pega o celular e liga com um chip que está conectado numa rede inteira. Então, isso já existe há muito tempo. Só que de outra forma agora, né? Exatamente. E Mico, você quer trazer uma complementação? Vem. Vou acrescentar. E aí, quando ele traz aqui pra gente que existe há muito tempo, é de 1850. Sim, é né? muito Porque a inteligência artificial veio depois da criação dos algoritmos. Os algoritmos veio junto da matemática, né? Se a gente olha para a matemática como um contexto como um todo, a gente consegue entender por que chegamos à inteligência artificial. Chegamos na inteligência artificial em 1870, mas paramos porque a gente não tinha tecnologia suficiente para caminhar com ela. Então, ela ficou esquecida em 1870 e agora, com a nova tecnologia, com as novas programações, com as novas codificações, a gente conseguiu fazer o casamento da tecnologia com a AI. Eu adorei você trazer essa data. Adorei. Porque, olha só, a minha próxima pergunta era: se a inteligência artificial está baseada em algoritmos que os humanos imputam no sistema, quem são esses humanos, né? O que pensam esses humanos, de forma que vai determinar o que as inteligências artificiais vão responder para a gente. E aí, quando você me fala de 1870, se hoje a gente ainda tem algumas respostas das inteligências artificiais que estão tão engessadas dentro das métricas, né, heteronormativas, estou trazendo só essa pequena provocação, porque a gente aqui fala muito sobre diversidade e inclusão, sobre equidade e tudo mais. Então, quando a gente casa esses dois assuntos com inteligência artificial e a gente pensa que, poxa, se hoje a gente ainda tem tantos entraves da heteronormatividade
nas respostas da inteligência artificial, imagina em 1870, né? Então, que bom que deu uma segurada e chegou hoje, bem que... Mas a gente ainda precisa evoluir muito, mas acho que se fosse em 1870 seria um outro cenário, né? Você acha que você que está dentro dos processos de desenvolvimento ali, você acha que quem está imputando esses algoritmos está preparado, está pensando no impacto no fim da cadeia? Está pensando na mensagem que essa inteligência está levando para as pessoas? Hoje, olhando num contexto de gênero e raça, a gente tem poucas pessoas nesse rolê. Quando a gente volta na época de Ada, foi a primeira mulher a codificar, em 1800 e bolinha. Ela não foi reconhecida, ela foi reconhecida depois de 100 anos da morte dela. Dia de Ada, que é sempre a segunda terça-feira de outubro, nem todo mundo sabe disso ainda. Ela não foi reconhecida. Ela foi difícil o reconhecimento. Ela, coitada, morreu e nem sabe que todo mundo aqui, quem é da TI, vibra por ela. Né? Uhum. Então, assim, o que eu vejo hoje são poucas as pessoas que têm uma certificação em inteligência artificial, olhando a população negra, olhando mulheres, a gente já tem algumas, mas olhando a população negra, se eu for nichar mulher negra, cara, eu não conheço até agora quase nenhuma mulher negra que tem uma certificação em AI. E o ChatGPT saiu há pouco tempo. Uhum. Né? Inclusive, eu estou tentando tirar a minha. Então, o que falta mesmo são as pessoas terem um compartilhamento de informação para as pessoas saberem que esse lugar está aberto. Só que quando se construiu o primeiro algoritmo, as mulheres negras e os homens negros, a população negra era uma população que estava vivenciando a época escravizada. Uhum. E que quando se estourou aqui tecnologia, a população negra estava vivenciando aonde vamos morar. Então, assim, hoje a gente tem um suporte, uma abertura para que a população negra caia para dentro da tecnologia, né? É uma bandeira que eu levanto muito. Quando eu fiz a gestão do projeto do Black Women Tech, olhando mulheres negras acima de 40, olhando mulheres negras que estavam desempregadas para que elas tivessem empregabilidade mais acessível, foi nisso que eu pensei, né? Porque logo chegaria uma nova tecnologia entrando para dentro de cloud computer, vou lá traduzindo computação em nuvem, que não precisa se codificar, né? Você precisa entender qual é o contexto de uma computação em nuvem e trazer essas pessoas para justamente hoje manipular a tecnologia que a gente está começando, né? A gente tem poucas mulheres nesse momento. Então, quando você olha para esse caminho, tá fácil, porque a gente tem os jovens chegando, mas ao mesmo tempo ainda está um pouco distante. Foi feito por pessoas e para pessoas, mas tem um caminho ali, tem uma abertura para a diversidade dentro desse caminho. As grandes Big Data estão abrindo projetos para a gente colocar mais diversidade. Uhum. O problema é que sem representatividade não tem negócio. Uhum. Sem representatividade, não tem pessoas para participar desses. Uhum. Nem todo mundo sabe quem é de tech, nem todo mundo tem noção o que... Porque tech, quando a gente fala, eu vou trazer uma pessoa de TI para falar com vocês. Cara, TI é um universo. É um mundo à parte. Aí tem aquele lance de vendedoras falando, eu sou de TI. Aí você senta com a pessoa e fala assim, eu sou desenvolvimento e análise de sistema. Foi uma das minhas primeiras formações. Então, aí você fala com a pessoa, não, é que eu faço isso. Aí você descobre, ela é de vendas, ela não codifica ainda. Ela usa Salesforce, tá usando tecnologia, mas não tá usando as tecnologias que a gente tá querendo que essas pessoas usem. Uhum. Né? Então, tem um caminho ainda, assim. A tecnologia mais técnica, as pessoas ainda sentem que não é o lugar dela, que não é o caminho dela. A gente tá mudando esse contexto, mas ainda precisa de um gás ainda. Mas ainda bem que tá mudando, né? Tem um caminho. E aí, trazendo pro outro lado, pra quem já tá lá, ó. Já tá lá, enquanto ela tá programando, você já tá aqui, ó, digitando rapidinho e tal, já fazendo os negócios dentro desse mundo
de inteligência artificial. Logo na sua abertura você falou Phygital, que foi um dos temas que a gente se conectou, né? O Phygital é o encontro do físico com o digital, que, assim, mencionando aqui, a gente se conectou dentro desse tema porque já tive uma experiência de trabalho onde esse questionamento era muito presente, era muito vivo. E agora? Precisamos trabalhar, precisamos vender dentro da internet, mas o nosso produto é de consumo. As pessoas pegam, as pessoas experimentam dentro do mercado, as pessoas tiram da gôndola, vão no shopping ver, experimentar. Como traduzir isso tudo? Como fazer esse mercado girar agora, dentro dessa nova roupagem do mercado de trabalho, considerando a inteligência artificial a seu favor, né? Porque se não for com ela, quem pode fazer esse mercado girar para você? Eu acho que é uma pergunta que eu ficaria aqui secando ela horas. até uma semana inteira. Mas o primeiro ponto que eu gosto de trazer para as pessoas entenderem é que antes da gente falar de tecnologia, a gente tem que falar de cultura, né? Porque, como ela disse, se a gente está falando que a tech existe desde 1800 e pouco, então como é que estava a cultura daquela população, daquela cidade, daquele país, enfim, de tudo naquele espaço, né? Com quem que a gente estava falando, né? Então, trazendo um pouco sobre essa questão do acesso à tecnologia, quando a gente parte para entender que lá atrás, quem estava desenvolvendo o AI, quem estava desenvolvendo ali na mesa, sentando e codando, né, do jeito que a gente fala no linguajar de startups, no mercado de tecnologia, enfim, todos esses programas, esses aplicativos e todas as coisas que a gente utiliza hoje e que utilizamos ontem, eram pessoas brancas, justamente porque elas tinham acesso a isso. Então, está muito conectado com cultura. Se a gente está pensando que uma pessoa negra, então, lá atrás, ela estaria correndo milhões a mais atrás daquilo que ela realmente almeja, enquanto a outra pessoa está ali na cerne, na fonte principal, bebendo de tudo aquilo e conseguindo desenvolver coisas, então é obviamente que o que a gente encontra hoje vai estar muito atrelado ao que aquelas pessoas tinham de entendimento de cultura. Puxando para o gancho, né, e tentando trazer para o mercado atual, quando a gente pensa, como é que a gente utiliza essas novas tecnologias para marcas, para todas as coisas, né, que a gente precisa divulgar, vender no mercado, no capitalismo que a gente vive incessante, eu acho que o primeiro ponto é entender se realmente o cliente, o consumidor da tua marca, entende sobre as tecnologias que você está tentando trazer. Né? Então, por exemplo, na Complete a gente já teve casos de entrar em reunião com um cliente e virar e falar, não, mas eu quero fazer um metaverso. Você faz um metaverso para mim? Aí eu virar e falar assim, a gente pode sentar e tentar desenvolver um metaverso, mas para quem que você quer fazer isso? O seu consumidor, ele realmente vai entrar dentro de uma plataforma, ele vai usar um desktop, um mobile, um celular, enfim, um computador, para entrar em um espaço virtual e ter experiências dentro desse espaço virtual? Então, o que a gente traz dessa questão... É outro mundo, né? É outro nicho. Exato. O que a gente traz essa questão do digital é justamente porque ele é mais palpável. E eu gosto muito dessa expressão porque ela simplifica de que a gente consegue reduzir esse véu que cobre a nossa percepção entre o que é real e o que é imaginário. Então, por exemplo, quando a gente utiliza a inteligência artificial para desenvolver uma realidade aumentada, a pessoa acessa a realidade aumentada com o celular dela, ela escaneia um QR Code ou ela aperta um botãozinho dentro da plataforma e ela consegue ver exatamente o produto no espaço dela. Então, trazendo um exemplo pro real para a gente entender. Imagina que esse sorvete que está aqui foi feito com realidade aumentada. E a pessoa consegue ver exatamente no momento que ela está acompanhando essa entrevista, essa embalagem e esse sorvete na casa dela. Só que aí entra num outro cenário que é, tá bom, mas a gente está falando de um alimento. Então, será que para a marca, como é que ela vai fazer para levar depois o sorvete para casa da pessoa, já que a pessoa está vendo a embalagem? Entendeu? E aí começam a surgir inúmeras questões que vêm a partir disso. E aí a pergunta que eu faço para todo mundo no começo é, para que você vai usar a tecnologia? Depois que você responder isso, aí a gente vai para pensar como é que a gente vai desenvolver ela. Eu gosto muito dessa provocação, porque, como eu já disse para você quando a gente se conheceu, um tempo atrás eu estava em um lugar e eu fui questionada. A conversa, o tema da conversa era acessibilidade
dentro de direitos humanos. Então, o que as pessoas estavam precisando, o que a maioria das pessoas no mundo precisa para sanar suas necessidades. Assim, era uma conversa bem ampla dentro desse tema. E uma das respostas que me foi direcionada foi isso, acesso à inteligência artificial. E isso, para mim, acho que a vontade de fazer esse podcast veio desde esse dia, porque eu falei, gente, eu preciso falar com pessoas sobre isso. Porque se tem uma parte da população entendendo que inteligência artificial é o que as pessoas no mundo precisam, as pessoas estão pulando assim, muitos degraus da evolução. A gente está falando de comida, a gente está falando de direito climático, a gente está falando de uma série de outros direitos básicos antes da gente chegar no acesso à inteligência artificial. Então, é esse gap de o que você vai usar, como você vai usar e para que você vai usar. Acho que isso eu vejo que assim é muito distante ainda, né? Como vocês encontram isso dentro das atuações profissionais de vocês? Olha, como eu disse, a tecnologia está bem aberta, né? Nós temos aí a Jess, que é uma mulher cega que programa. Ela programa a área. Então, é muito doido, né? Quando você fala, como é que uma cega programa? Ela programa. Eu vejo que o caminho da inteligência artificial para as pessoas hoje é abertura. Vou contar uma história aqui que é bem interessante que aconteceu comigo há poucos dias. A gente estava numa reunião com um grupo de mulheres negras para fazer uma organização de um evento que vai acontecer em julho, porque sempre acontece em julho. E aí, do nada, uma perguntou para mim assim, poxa, deixa eu ver seu kit mídia. O que poucos sabem que nós programadores somos desde a faculdade, a gente sempre faz kit mídia, porque a gente tem que colocar lá. Kit mídia é nada mais que você vai vender você para as empresas. Nós sempre colocamos as codificações lá, nosso portfólio. Hoje tem Instagram, portfólio, tem GitHub, né, tal. Né? Mas a gente sempre tem que ter algumas coisas lá. Saiu na mídia, saiu aquilo. Aí virei pra mim e falei assim, né, antes dessa conversa da pessoa pedir o kit mídia, ela pediu o meu pra ela ter uma ideia de como é que montava. Aí eu falei assim, você sabe usar o ChatGPT? Sei sim. Então. Aí ela ficou olhando pra minha cara assim, falei, e aí vem a minha provocação. As pessoas acreditam que estão sabendo usar por fazer simplesmente uma pergunta e ele entregar a resposta, mas não estão usando ao seu favor. Não estão sabendo usar mesmo. Não entendeu o que realmente aquela inteligência funciona, faz e alivia a vida da gente, né? Acelera a vida da gente. Aquela história de que ela faz TCC, ela faz mesmo. Ai, meu professor vai me matar. Aquela história da faz TCC mesmo. Nossa senhora. Apresentação. Gente, até a moldagem da onde você põe a foto na apresentação. Outra coisa que eu vou puxar para vocês e que poucos sabem, e eu não sei se todo mundo sabe, é que assim, hoje a gente está usando muita legenda, né? Em tudo. A gente tem 10,7%. Acho que é isso, 10,7% de pessoas que sabem Libras. As pessoas precisam de legenda. Muita gente traz pessoas com Libras para ler. A gente precisa de legenda. Aí o que tem a ver a legenda com inteligência artificial? PowerPoint usa o que hoje? Inteligência artificial. É muito fácil você colocar lá a legenda para sua apresentação. Então, assim, as pessoas têm que entender que a inteligência está aberta para todo mundo. Que a inteligência... Olha o TDAH, hein? Já perdi o rumo da conversa. A inteligência está aberta para todo mundo. As pessoas têm que saber fazer a pergunta direito, têm que saber usar. E tem que usar, tem que se jogar ali, tem que entender, tem que participar de eventos, tem que estar dentro. Porque como eu trouxe de 1800 e bolinha, e a gente estava num rolê... Falo a gente da... Pessoas negras, estava no rolê de tentando se salvar, tentando fugir, tentando arranjar um canto pra gente, que hoje, além de ser um lugar que vai facilitar a sua vida, vai abrir portas. Porque hoje uma pessoa que trabalha na área de TI, ela ganha muito mais trabalhando
trabalhando muito menos e convivendo muito mais com a família. Tendo saúde, tendo uma academia, tendo aquilo. As pessoas têm que enxergar a inteligência artificial não como uma inimiga, e sim como uma aliada. E como usar esse rolê para ser aliada da gente, para nos posicionar no mercado. Eu concordo com tudo. Concordo com tudo. Tem um ponto de vista que pode ser um pouco alfinete, assim. Uma alfinetadinha, vem. Mas é justamente trazendo aquela questão que eu estava falando da cultura, né, anteriormente, mas depois da cultura a gente entender sobre educação. Então, eu acho que, primeiro, educação básica de qualidade. Explicar para as pessoas, não é quando ela chega no mercado de trabalho que a gente vai explicar sobre tecnologia. O que a gente não cria dentro da própria escola, e não só na escola particular, que vai ensinar robótica, mas na escola pública também, uma matéria sobre tecnologia. E aí, depois disso, como é que a gente educa nós, como profissionais no mercado que entendemos sobre isso, e nós, marcas que queremos utilizar essa tecnologia, como é que a gente educa esse consumidor e essas pessoas para que elas entendam sobre a tecnologia? Então, uma coisa que eu percebo muito é que dentro do LinkedIn, você sempre faz a pergunta no começo, né? Quem é você dentro do LinkedIn e quem é fora? Dentro do LinkedIn parece que tem um monte de gente que sabe tudo sobre tecnologias. Só que a gente se esquece que ali é uma bolha que quando a gente parte para a vida real, e a vida real que eu falo é quando você sai do LinkedIn, que você vai pegar o metrô, que você pega o ônibus, vai voltar para casa, ou você está no mercado, enfim, a bolha ela quebra. Como é que isso e como é que essa tecnologia chega no seu dia a dia? E aí, quando a gente parte para a educação, a maneira mais fácil de você ensinar alguém é testando. É a pessoa provando. É ela usando. E ela fazendo aquilo. É assim que a gente aprende na escola lá atrás. Então, a professora ensina e no começo a gente desenha. Depois que a gente desenha, a gente começa a escrever. Depois que a gente escreve, a gente vai se desenvolvendo. A mesma coisa com a tecnologia. Por que a gente não olha para esse viés da tecnologia nesse sentido e começa daí, antes de sair falando que a gente vai querer utilizar a tecnologia para isso, e criar milhões de coisas, e enfim, e continuar nessa roda incessante que é o capitalismo, que é a gente vivendo sempre inventando uma nova linguagem, inventando um novo programa, inventando alguma coisa para criar novos formatos daquilo que já existe. Exato. Com novos nomes, novas siglas, novas. Ai, quanto mais novo, mais valioso, parece mais valioso, mais exclusivo, aumenta quem está de fora desse lugar, que não acompanha isso tudo. E aí, como a gente vai trabalhando, né, o acesso. Eu dei um tiro coletivo. no meu pé, porque eu trago FIIs de tal e tô falando isso, mas é uma coisa que eu me cobro muito. Tem uma área que eu gosto muito quando a gente começa a estudar desenvolvimento de negócio, enfim, startups, que chama Product Lead Growth, que é basicamente você eliminar todas as coisas que vão fazer com que a pessoa que está do outro lado não entenda a mensagem que você está querendo passar, ou que o seu negócio está querendo passar. E aí um exemplo simples disso é uma pista de boliche. O que a pista de boliche faz? Você sabe que você tem que pegar a bola, que você tem que lançar a bola e que a bola vai correr até o final e atingir todos os pinos. Nem sempre. O objetivo é esse. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Agora, se a gente derruba, faz o strike ali. A pista de boliche ela não é feita com paredes que estão ali no meio do negócio. Ou com curvas, ou com isso, ou com aquilo outro. Porque o objetivo é claro. Para cumprir o objetivo. Então, por que a gente sempre cria vocabulários, palavras difíceis, enfim, para que fique mais complexo das pessoas entenderem o que a gente está querendo passar de mensagem? Mas é muito doido, né? Desculpa cortar você, amigo, mas é muito doido. É uma bandeira que eu levanto, né? Que quando as pessoas chegam, ai, budget, ai, sei lá mais o que. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, fala em dinheiro, fala em Pix, que agora Pix todo mundo conhece, né? A gente solta um Pix aí. Mas quando você traz que as pessoas têm que se capacitar na escola, existe um movimento que eu não sei se você está por dentro, existe um movimento que chama Movitech. E o Movitech está trazendo novas tecnologias para as escolas públicas,
Salvador, São Paulo, Rio Grande do Sul, né, ao qual eu faço parte. A gente já está entrando com isso, com educação de base. A tecnologia já está atingindo essas crianças para que elas venham já entendendo o que é tecnologia. Outra coisa é que, assim, os sites que eu codifiquei, quem treinava os meus sites era um asilo. Porque se o idoso conseguisse rodar dentro do meu site, qualquer um rodava. Uhum. E há um tempo atrás, um coletivo fazia muito isso. Né? A gente botava... Vou na Homemaker. A Homemakers Code é uma organização social ao qual eu sou embaixadora hoje. E lá, quando a gente forma uma menina em Data Analytics ou Ciências de Dados, a gente faz um desafio. E o desafio dessa mulher é ela criar uma página, um site para uma empreendedora, para uma microempreendedora que não tem condições de comprar, de fazer um site que todo mundo sabe que é o olho da cara, né? Então, eu acho que assim, vai da pessoa que tenta, olhe com outro olhar para aquela outra pessoa e tenta aliviar a vida dela. Eu mesmo levantei um coletivo, eu sou o cúmulo do absurdo, né? Todo mundo racha da risada. Mas eu fui uma das 5 mulheres no Brasil que, em 1900 e nada, tirou uma certificação do Google de SEO. Hoje ninguém tem essa certificação, não precisa. Você vai na página do Google e lê. A gente não, precisa fazer prova, precisa estudar, tal. SEO é trabalhar com algoritmo. O que a gente faz? O que eu fiz quando eu comecei a estudar muito? Levantei um coletivo no Senac, que eu estudei no Senac na época, de mulheres que, quando vinha alguma pessoa que quisesse produzir algum site ou que a gente usasse SEO dentro daquele site, a gente ligasse o plugzinho de closed caption, porque a maioria, agora eles vão me matar, a maioria do desenvolvedor cobra isso à parte, ele te produz o seu site, aí você descobre que o seu site não está na primeira página do Google. Por quê? Porque o Google abriu diversidade e inclusão. Então você tem que ter todas as regrinhas de diversidade e inclusão na codificação do seu site. Aí você descobre que o seu site não está na primeira página porque está faltando alguma coisa. É o raio do closed caption. E aí, cara, se não tem uma pessoa... E aí eles decidem cobrar a parte, né? Ó, para botar o closed caption, você é só virar o botãozinho XPTO. Era se feito muito isso no mercado antes. Hoje eu já não sei como é que tá, porque agora é por nuvem, outro rolê. Até a gente mesmo faz site no Wix, que eu não gosto, mas faz em outro. Mas... a gente... Eu levantei isso, juntei um coletivo de mulheres e falei, cara, é injusto. Sabe por que é injusto? O cara quer abrir um e-commerce, quer vender uma calça jeans. A pessoa com deficiência visual ou baixa visão, ela não vai enxergar se você não colocar lá que a calça jeans tem vários botões no lugar de um zíper, que a calça jeans tem vários bolsos, que a calça jeans não tem bolso, que é uma pantalona. A descrição do produto. Sim, é o closed caption no site. Você quer vender um e-commerce e como é que você quer vender se a pessoa não enxerga? É para você atingir todos. A gente é ser humano. Então, a gente está falando aqui que tem, dentro do desenvolvimento de inteligência artificial, para o e-commerce, a gente tem as propriedades ali na codificação que propiciam acesso a todas as pessoas. Não só e-commerce, para qualquer outro movimento que você vai fazer. Isso é muito doido. E as pessoas não usam. E tem aquele lado do nosso ser humano, né? Que a gente pensa, meu pirão primeiro. Então eu entrego isso. É mais comum do que a gente imagina. Depois ele volta para mim que ele vai pedir, eu entrego mais isso. Então, Gente, e aqui, como vocês acham que... Antes da gente partir pro nosso momento, como vocês veem que dentro de todas essas provocações, vocês estão me trazendo, bem que eu falei no começo desse programa, que cada um ia trazer um ponto de vista aqui, mas isso é importante para a gente costurar esse assunto, assim, que é o que você falou. A gente podia fazer vários episódios aqui sobre esse tema, porque, de verdade, é uma coisa que, assim, ainda é nova, apesar de estar bastante presente em muitos lugares. Mas, ao mesmo tempo, ainda falta um monte de lugar para essa tecnologia chegar. Enfim, tem muito o que dizer. Como vocês acham que essa tecnologia, que a inteligência artificial, vai impactar o mercado futuro? Eu sei que, para muita gente, o que você faz já é o futuro, né? O que para você é o futuro?
Eu acho que, na verdade, a gente está acostumado todo mundo hoje com o celular, né? Então, o celular que manda mensagem, que manda e-mail, que grava voz, que tira foto, que faz isso. Eu acho que daqui a pouco a gente não vai ter mais o celular e a gente vai ficar se olhando e falar, nossa, não acredito que a gente andava com esse trambolho pra cima e pra baixo, que precisava carregar na tomada, e se não carregasse, não dava pra chamar o Uber pra ir pra casa. Acho que daqui a pouco vai ser só um dispositivozinho que a gente aperta no braço, assim, e aparecem coisas. Então, a tecnologia, ela vai se desenvolvendo para isso. Não tem como olhar e falar assim, ah, isso não vai acontecer. Não, vai acontecer. Vai acontecer. Vai. Porque é natural do sistema que a gente vive, do sistema capitalista, sempre ter algo novo. A evolução capitalista caminha muito mais rápido do que a evolução social. Né? Exatamente. Incrível. É outro ritmo, é outra métrica. Exatamente. Bom, e aí eu Traz, trago Sol. a informação, né, gente? Tem um óculos que a Oakley e a Google lançaram junto recentemente no Quênia, nos Estados Unidos. Chamaram alguns influencers para testar ele. E quem testou tá pirando na batata, né? Porque diz que ele é o máximo. Não precisou usar celular, não precisou ficar de cartão de crédito. Eles testaram todo o movimento dele. E eu não lembro se é a Oakley ou a Ray-Ban. Fiquei na Acho que é a dúvida agora. Ray-Ban. Acho que é a Ray-Ban, né? Não é a Oakley. Ó, desculpa aí o nome das empresas. Me ligo muito bem com elas. E aí é muito interessante trazer isso. Mas quando você olha, para mim, o futuro é assim. Nós já estamos no futuro. Eu vejo muito isso. Hoje, quando você olha para a inteligência artificial, ela te ajuda com um currículo, ela te ajuda com um LinkedIn, ela te ajuda a posicionar numa entrevista. Né? Ela já está construindo os profissionais do futuro. Se você parar para pensar, a gente tinha que desenhar aquele currículo Vitale. Eu sei tua idade e sei a minha. Então a gente tinha que desenhar aquele currículo Vitale lá, 500 folhas. Eu digitava no Olivetti. Cara, então, eu nem falo. Hoje não, o currículo só tem 2 páginas, hoje ele é digital, é em PDF, corre mais que a gente na rua, tem que tomar aquele sigilo, aquele cuidado e tudo mais. E aí eu vejo N possibilidades hoje. Vejo Alexias se conectando para passar esses currículos, sabe? Vou falar uma coisa que eu fiz recentemente. Recentemente, minha família decidiu se dar um prêmio, que foi uma televisão XPTO, 60 polegadas, não sei o quê. Mas a minha ideia da televisão e a do meu marido não era a televisão, era vê-las conversar com a casa, entendeu? Era você chegar e falar, Alexia, liga a TV. Alexia, não sei o que lá, sabe? Esse rolê meio... Gente, alucinada que não tem o que fazer, né? Eu tenho tanta coisa pra fazer, eu não consigo nem assistir televisão, olha onde eu tô. E aí, muito interessante, porque assim, eu tinha uma Samsung. É que os controles são os mesmos. Mas, cara, a minha TV antiga, que subiu pro meu quarto, ela tinha 2 anos. Você tem que ver o nível de desatualização em 2 anos. Mas, cara, tem 200, entendeu? Você olha pra ela assim e fala... Gente, ela não faz metade do que aquela ali faz. Cara, ela liga a luz na minha casa. Ela faz até café. Aí eu peguei e falei assim, isso já é o futuro. É um futuro que não tá chegando para todo mundo. Eu peço desculpa, gente, mas eu tive que guardar... Sabe, meu 13º, esses caras, eu tive que gastar nesse rolê. É um futuro que não tá chegando para todo mundo? Infelizmente, é um futuro que não tá chegando para todo mundo. Mas esse já é um futuro. É um futuro onde você vai conseguir fazer uma live dentro da sua casa, com uma televisão grande, todo mundo vai te ver? Esse é o futuro. O futuro vai ser gravar um podcast dentro da sua casa? Esse é o futuro. É transformar a sua casa num estúdio? Vai ser esse o futuro. A gente vai começar a sair, vai ter mais conforto. Pelo contrário, a gente não vai ter mais essa frase de sair do seu lugar de conforto. Pelo contrário, eu estou buscando conforto com a inteligência artificial. Esse é o novo paradigma que está chegando aí. Eu estou buscando conforto com a inteligência artificial. É isso. Me dá um pouco de medo isso. Eu ia puxar para esse lado do medo. É. Porque é o que eu falei no começo, né? A inteligência artificial, ela faz com que a velocidade das coisas aumente, mas ao mesmo tempo, até que ponto isso é saudável para todo mundo, no coletivo. Então, tem uma vertente dentro da Web3. A Web3 é essa nova fase que todo mundo fala do desenvolvimento da web, né? Então, a Web 1 é a primeira que a gente tem os dispositivos digitais conectados, né? Então, aqueles pagers antigos que você recebia e-mail, enfim. A Web 2 é que a gente está hoje, que tudo se conecta, né? E a gente consegue uma conexão muito mais rápida com tudo. E a Web 3
é onde a gente visa realmente expandir essas percepções entre sensações físicas, externas, internas, com as tecnologias. É para isso que caminha o Web3. E muito olhando para essa descentralização. Quando a gente puxa para essa descentralização, vai falar justamente dessa questão que é por que quem desenvolve essas tecnologias ainda são 4 ou 5 grandes empresas. E aí a gente começa a questionar também por que os produtos que são desenvolvidos, eles precisam sempre de uma atualização nova. Se atualiza por quê? Essa discussão é nova, né? Para quem? E por quê? Que é o ponto que ela trouxe, né? Então, a televisão que ela tinha em casa, 2 anos de diferença, já é completamente nova a que ela comprou. Então, eu gosto de ir puxando esse fio para a gente questionar de fato, tá, então se tudo gira muito mais rápido, como é que é produzido isso? E aí a gente entra na parte realmente de entender da onde que vem a tecnologia. Porque a tecnologia, já que ela existe, ela é criada de alguma forma. Então, se ela é criada de alguma forma, como é que se cria ela? Aí você começa a pegar o seu celular, por exemplo, você vai ver que no seu celular existem cristais e existem, né, coisas que vêm da Terra. Então, significa que alguém está indo extrair da Terra algo para desenvolver o seu celular. Se o computador é um celular maior, então ele também tem os mesmos componentes. Então, significa que quando você começa a raciocinar dessa forma, você entende e você presta atenção e fala, cara, mas quantas coisas são produzidas e por que é produzida e como que é produzida? Em que velocidade, em que velocidade né? é produzida. É necessário. Aí tem o outro, só para finalizar essa fala, que é, já que tudo se conecta na tomada, da onde que vem para ficar ligado? Olha, gente, muitas provocações aqui. Eu vou puxar um momento aqui, eu vou pedir uma pausa em todas as provocações, porque aí eu vou trazer o nosso momento do querido Ben & Jerry's para dar uma pausa aqui na nossa discussão. O momento Ben & Jerry's é uma pausa necessária aqui na nossa conversa. A Ben & Jerry's é uma marca cheia de ativismo, muito ligada dentro do guarda-chuva de equidade e inclusão, que traz muitas ações importantes. Se você ainda não conhece, procura saber, pesquisa, acessa, porque é imperdível. É uma euforia cheia de pedaços de sabor a cada potinho. Enquanto eu aproveito o meu potinho aqui, eu vou deixar os meus convidados falarem um pouco, olha só como funciona esse momento. Eu vou deixar a câmera aberta para vocês, o microfone à disposição de vocês, para vocês trazerem uma mensagem importante dentro desse tema que a gente está falando. É aquela, assim, é um manifesto de cada um de vocês para ficar gravado aqui na eternidade da internet dentro do tema inteligência artificial. Por favor, o microfone é de vocês, que eu tô aqui no meu sorvetinho. Meu recado vai para você, mulher negra, mulher cis, mulher trans, que ainda não entrou para a tecnologia. Cara, entre para a tecnologia, estude, trabalhe na tecnologia, corra atrás de organizações capacitadas que desenvolvem mulheres na TI, traga o seu protagonismo e o seu desenvolvimento social para dentro da tecnologia. Meu recado é para você, pessoa de qualquer idade, que tem medo de tecnologia. Entenda que a tecnologia, ela não é a personagem principal, ela é ferramenta e ela serve para ajudar a gente a criar coisas e a impulsionar coisas e a desenvolver coisas. Então, ela serve como um instrumento para que você crie algo novo ou reinvente alguma coisa que já possa existir. Excelente. Sabia que ia dar puro suco de TI aqui nessa... Gente, ó, a gente tá quase chegando no final, mas eu ainda tenho 2 perguntas que eu não posso encerrar sem colocar essas perguntas aqui na mesa. A primeira é tiro e queda. Os robôs vão dominar o mundo? Por favor. Eu acho que não. Me deem esperança. Eu acho que não vai nem ter mundo para dominar lá. Olha, nossa, eu pedi esperança, Kaique. eu vou ser bem sincera para você. Quando a gente olha, vou cutucar uma área que é temida, né?
Eu tenho medo. Tem um negócio que tá acontecendo uma evolução muito grande, né? Tá todo mundo comprando aí o carro elétrico, né? Carro elétrico. As pessoas têm noção do tamanho do estrago que o carro elétrico faz? Acha necessário um carro elétrico no Brasil? Né? Algumas provocações que eu vou... Carro elétrico vem de tecnologia. Não adianta falar que não. Quando você olha... há pouco tempo também, recentemente, acho que foi a Mercedes que colocou o humanoide na fábrica lá fora. Então, assim, não acredito que os robôs vão dominar o mundo, mas nós vamos começar a conviver com eles. Só que eu acho que é o que o amigo trouxe aqui. Possivelmente nós não vamos ter planeta suficiente para conviver, entendeu? Porque quando eu trago a história do carro, aí eu vou desmembrar um carro elétrico. Ele tem lítio. Se fazer uma bateria de lítio, você devasta 20 campos de futebol. Perfeito. Então, conta pra mim. Quantos carros elétricos a gente já tem por aí? Um monte. Então, quantos campos de futebol a gente já devastou? Né? A Terra, de repente, vai ficar igual aqueles desenhos do Tom e Jerry, cheio de buraco, parecendo a Lua. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a usar a tecnologia a nosso favor. Quando a gente fala ainda da Agenda 2030, que a gente tem até 2030, Tinha para pontuar. Até 2030, né? A gente ainda pensa, né? Porque falta 5 anos, né? O povo acredita que 5 anos é 5 anos, 50 anos. Então vamos lá. Vamos confiar, né? Vamos pensar positivo. Acho que a gente tem que rever alguns conceitos. Brasil, principalmente. O Brasil é um país onde a gente já tem um combustível limpo, né? Não precisa de carro elétrico. Não precisava, né? Até abrir as portas. Agora já tem. Mas eu acho que a gente tem que acreditar que as novas tecnologias que vão vir após essa nova onda que está chegando, nós vamos ter aí a internet 5.5, 5.6, 10.1, eu não vou nem chegar perto dela, que eu sei, tenho uma noção disso. Mas eu acho que a ideia é que a gente humanize cada vez mais essas tecnologias para salvar o nosso planeta. Nós temos um problema muito sério. O planeta está morrendo. Eu não gosto de falar assim, Solange, pelo amor de Deus. Tá mesmo, gente, é só olhar. Por que não usar a tecnologia a favor de salvar o planeta? A última pergunta que eu tenho aqui, antes do Luther King, que é tradicional aqui do Pod já, é a questão da ética. Assim como a gente falou agora, né, que o capitalismo caminha em passos muito mais rápidos do que a tecnologia, do que a inteligência artificial, na verdade, eu queria fazer essa mesma comparação na questão da ética. Eu tenho um professor que diz que o nosso crescimento tecnológico é muito mais rápido do que o nosso crescimento ético. Então, eu acho assim, a tecnologia anda mais rápido do que a ética não acompanha, a gente chega nesse lugar que você trouxe agora. O tamanho desse gap, a gente vai pagar a conta daqui... Antes a gente falava, a geração dos meus bisnetos. Não, agora a geração da minha filha. Já tá aí, já tá vivendo, né? No meu caso, a geração do meu neto já. Então, qual é O meio termo. Qual é o meio termo? O que tá faltando para ter a ética como um pilar dentro do desenvolvimento de inteligência artificial, para que daqui a pouco a gente não olhe para trás e fale, vixe, o que eu fiz, né? Eu acho que falta o ser humano em si entender que a tecnologia é ferramenta. E que ela é ferramenta para desenvolver algo. Quando ele entender isso, ele vai entender primeiro o que ele quer desenvolver. E para ele entender o que ele quer desenvolver, ele precisa entender internamente dentro dele o que ele está buscando. Porque se a gente quer desenvolver algo, é porque a gente busca algo. Então, quando ele entender isso, ele começa a utilizar a ferramenta, que é a tecnologia, para criar coisas que realmente fazem sentido. Só que essa reconexão, esse sentido de reconexão, ela parte muito de um autoconhecimento que o ser humano precisa ter. Só que a gente busca tanto externamente em coisas, objetos, sensações, enfim, que a gente se esquece de olhar para dentro. E aí, essa desconexão que a gente tem interna como indivíduos, ela parte pro coletivo. Então, ao mesmo tempo, tá todo mundo conectado na rede social,
só que desconectado internamente. Exato. E aí, sem entender esse meio termo, né, então a polaridade e o que equilibra essa balança, a gente vive no mundo do jeito que tá. Falando, por exemplo, que carro elétrico é uma coisa maravilhosa, no final das contas, ter todo esse processo de extrativismo ambiental para se produzir um carro elétrico. Exato. Não era muito mais fácil entender como é que você traz um combustível diferente? Que já tem. Não, eu fiz essa Brasil pergunta já porque tem. enquanto eu estava estudando aqui para o nosso pod, eu vi assim algumas coisas, perfis nas redes Avatares. sociais Avatar. de avatares, mas assim esse perfil é o resultado da descrição de uma mulher perfeita. Mas essa Esse tipo de coisa não Eu acho que assim. Vamos lá, vamos tentar, né? A gente, eu vou puxar o que ele trouxe no começo. A gente tem uma frase que eu vou falar e vou falar ela distorcida e vocês vão entender. No momento a gente está no modo Alice, no País das Maravilhas. Qualquer lugar serve. Mas eu acho que a gente, para ter ética dentro da tecnologia, a gente já tem aula de ética, inclusive. É difícil. A gente tem que voltar na nossa história e entender quem foram os excluídos na criação. E incluir os excluídos. E aí os excluídos, que me desculpem, que eu também fui um ser excluído naquela época, mas assim, hoje, pelo menos quando a gente olha quadro Brasil, as pessoas que a gente costuma dizer grupo minorizado que nunca existiu, é um grupo com falta de representatividade dentro das empresas, é esse grupo que tem que entrar para dentro da tecnologia e mostrar qual que é a dor. Quando você constrói uma equipe, um squad, a gente fala em TI, você constrói uma equipe, essa equipe tem que ser diversa para poder trabalhar a tecnologia e ela não precisa só ser diversa de pessoas. Ela tem que ser diversa geográfica, ela tem que ser diversa acadêmica, ela tem que ser diversa de pensamento e de pessoas também. Você consegue fazer tecnologia inclusiva. Sem uma equipe diversa, sem ter pessoas lá em cima diversas. E aí eu vou bater num lugar que é onde eu estou cavando, né? Eu e muitas outras mulheres negras estamos cavando, que é a central de conselho. Quando você olha conselho de administração de empresas e você olha para essa pirâmide, esse quadrante, você não vê pessoas diversas. Né? Para começo de conversa, um conselho hoje está melhorando, está entrando uma ou duas mulheres, mas ainda não está entrando uma mulher negra, ainda não está entrando uma mulher trans, ainda não está entrando um homem gay. Ainda falta, em algumas empresas, quando você olha as grandes big datas, eu sinceramente já olhei e ainda não encontrei. Então, assim, Brasil, quando se cria alguma startup, quando se coloca no conselho sempre pessoas padronizadas, cara, a startup vai criar soluções para uma comunidade como um todo. Se a startup criou soluções para uma comunidade, não tem um pensamento diverso, aquela tecnologia que era para aquela comunidade não vai. Ela não vai atingir. E hoje o legal de tecnologia é que assim, nós temos redes sociais. Antigamente, para um mercadinho ser fechado as portas, as vizinhas iam de janela em janela. Era a antiga rede social, né? Até sabotarem o velhinho e fechar a porta porque achou um mosquitinho no pão dele. Hoje não, as coisas acontecem muito mais rápido. Hoje, uma gota que cai daquela empresa dentro da rede social é motivo para todo mundo saber o que está acontecendo. Né? Apesar de ainda estão indo atrás de pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, informações, mas a gente consegue entender o erro, a falta de oportunidade, a falta de transparência, está tudo dentro das redes sociais. Então eu acho assim, as novas tecnologias estão aí, mas elas têm que ser manipuladas por pessoas olhando o Brasil, porque olhando para fora a gente tem um escopo gigantesco ainda, mas olhando o Brasil, que a gente cria, a gente tem aí 15 vales do silício dentro do Brasil, né? Então olhando para esses 15 vales do silício que a gente tem dentro do Brasil, a gente tem que olhar para o Brasil. Eu tenho uma amiga, Cleo, que fala muito bem isso para mim. Brasil são Brasis dentro do Brasil. Então, para você conseguir criar uma tecnologia para uma pessoa,
Você nunca vai conseguir criar para uma pessoa. Você vai criar para Brasis. Por isso que o legal é você ter uma equipe que venha de vários pontos do Brasil para ter uma tecnologia Brasis. Então, acho que a evolução das máquinas, a evolução da tecnologia, o futuro nosso é ter pessoas diversas nessas equipes que vão fazer justamente a manutenção. Por favor, Kaique, vem. Tem um pensador filósofo que eu gosto muito, que é o Fritjof Capra. Ele vai falar muito da gente ter um pensamento sistêmico das coisas. E quando a gente pensa sistemicamente, a gente começa a perceber que a maior ética que existe é a que tem na natureza, ao nosso redor. Em que cada coisa que está presente ali cumpre seu papel, porque sabe que tem que fazer aquilo. Então a planta nasce, ela se reproduz, ela gera frutos que servem de alimento para as coisas que estão ao redor. Para ela mesma se reproduzir, ela morre e ela serve de adubo para a nova que vai surgir. É um pensamento sistêmico. Então a gente olhar a tecnologia por esse ponto faz com que a gente comece a perceber que ela vai auxiliar a gente a talvez diminuir todos esses problemas que a gente tem hoje. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui agora falando sobre tudo isso, está tendo uma guerra na Ucrânia. Do nada. Por disputa de território, sabe? Ao mesmo tempo que a gente está aqui, está tendo ali a pessoa na África morrendo de fome. Ou está tendo alguém aqui em São Paulo que está sofrendo algum abuso em algum sentido, próximo da gente. Então, como é que a gente traz a tecnologia para solucionar esses problemas reais, de fato? E aí volto no ponto que você trouxe no começo do podcast, né? Que a mulher disse para você que para ela tinha que ser AI para todo mundo. Talvez na percepção dela, na cultura que ela tem, ela acha que as pessoas tendo acesso a AI, a desenvolvendo coisas com AI, fique muito mais fácil para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa solucionar muitos problemas que vieram antes da tecnologia e que a tecnologia só acentuou. Então, um exemplo disso existe o abuso, só que agora a gente está vivendo um abuso dentro da rede social. E aí a gente está começando a ver abuso dentro do metaverso. Então, peraí, o problema não é a tecnologia, não é a rede social, não é o metaverso. O problema é a pessoa que está acessando ali. Sim, sim. Como é que a gente soluciona o problema dessa pessoa? Eu sabia que essa conversa ia ser complementar, mas finalmente, no finzinho, a gente chegou ao meio. A questão é quem coloca ali input os dados, né, gente? A gente precisa olhar para isso com muito cuidado, com muito pensamento a longo prazo. Eu acho que a gente acho tem que é ter, essa a grande saída. A gente tem que ter um pensamento de tendência. Tentar fazer... tive uma aula de tendência que foi incrível. Tentar entender o sistema e projetar para daqui 5, 10, 15, 20 e 30 anos. O que vai acontecer durante... Tem todo um cálculo para se fazer e tal. Depois eu explico. Mas entender a tendência. Porque a tendência daqui para frente não é eu sumir, tecnologia parar. Pelo contrário, essa nova geração que vem, eles já sabem. O que a gente tem que entender, fazer e ensinar para essa nova geração é a cultura. Da onde você vem, quem são seus ancestrais, para que você carregue com isso na criação de novas tecnologias. Que você entenda de onde você vem, para onde você quer ir. Sempre foi muito assim, sabe? Sempre, da onde eu venho, eu venho de um lugar onde todo mundo olhava e falava assim, cara, jamais essa mulher vai ser quem ela é. Ainda nem sei quem eu sou, mas seguimos a vida. Jamais essa mulher vai conseguir, e eu consegui. Então eu acho que mas eu consegui porque eu tive muita cultura dentro da minha casa, eu tive entendi muito a dor de algumas pessoas. Eu tive minha mãe que era analfabeta, eu tenho um filho com TDAH e TEA, eu sou neurodiversa, eu tenho algumas coisas que que incomodam, né, na construção de tecnologia. Eu acho que eu acabei virando desenvolvedora na época, fui lá para trás, porque alguns sites me provocavam. Eu tinha, pra vocês terem uma noção, se tem um site que quer vender qualquer coisa, dependendo da cor do site, eu vou entrar e sair 300 vezes e eu não compro.
porque eu fui lá porque a cor me chamou. Mesmo eu querendo comprar, eu perdi o foco. Então a gente tem que ter essa noção para quem a gente vai criar essas coisas. Por quê e para quem? Que é o que o amigo trouxe. Para quê, por quê e para quem? Essas são as 3 perguntas. Para quem que você está criando isso? E aí você está criando e ele é acessível? Ele diminui foco? Ele diminui hiperfoco? O que ele faz? Então esse é o movimento. Um grande público. Bom, gente, como eu já tinha prometido, estamos encerrando com o momento Martin Luther King, que nunca falta aqui no Pode Plurais. É um momento que eu sempre peço para os convidados trazerem um sonho. É bem isso, sabe? Eu tive um sonho. Eu acho que o que eu almejo dentro desse assunto que nos reuniu aqui hoje é ver Claro, gente, obviamente a inteligência artificial está presente na minha vida, mas não da forma que está presente na vida de vocês. Então acho que meu prisma é diferente. O que eu almejo é um dia ver a inteligência, viver a realidade de uma inteligência artificial que tem uma análise ampla, né? Que tem uma análise ampla ali sem ser excludente e que não seja uma coisa meio Black Mirror, que me dá um pouco de medo. Algo que seja mais acessível, mais inclusivo e que as pessoas com mais equidade, não só inclusão. Não acredito muito só em inclusão, não. Precisa ter equidade. E eu acho que quando a gente parte desse termo, a inteligência artificial tem muito a trazer de positivo, né? O pensamento equânime. Acho que almejo esse tipo de realidade, assim, dentro daquilo que está ao nosso acesso. E para vocês? Tecnologia e cultura para o coletivismo é o que eu almejo. Para todo mundo. Delícia. Porque um sem o outro não existe. É complementar, né? É cíclico, é evolutivo. Eu tenho sonho que o conhecimento chegue para todos. Que a gente consiga levar a informação, mesmo que seja esse podcast, mesmo que seja cursos, mesmo que seja mentoria, para todas as pessoas. Inclusive aquela pessoa que nesse momento está perdendo sua casa por causa de uma enchente, ou nesse momento sua casa está desabando, que uma informação chegue mais fácil. Porque com a inteligência artificial e a tecnologia, isso pode prever e evitar que essa pessoa fique sem o seu lar, que fique sem a sua saúde. Então, eu tenho o sonho que essa informação chegue para todos e que as pessoas entrem para dentro. As pessoas também se coloquem para estudar isso. Tá na internet, tá no TikTok, tá em todas as plataformas. O que é inteligência artificial, como estudar, como tirar uma certificação. Tem caminhos para isso fácil, é só pesquisar. Né? Hoje nós temos Google para todo mundo. Sei que alguns lugares remotos ainda não tem internet nem luz. E eu gostaria, sim, que essa comunicação chegasse para todos. Excelente. É isso, acho que temos um programa. Gente, eu quero novamente agradecer vocês. Era um assunto que eu queria trazer há muito tempo, porque essa construção de um sistema que vai se afunilando e as pessoas vão se afastando e tudo mais, me traz muitas provocações. Então eu estava com muita vontade de falar sobre isso aqui há um bom tempo. Agradeço muito a abertura de vocês, agradeço vocês terem despendido esse tempo de estar aqui comigo. Vou pedir para vocês deixarem aqui os seus contatos para todo mundo poder encontrar vocês de novo. Não falei isso no começo do programa, mas sigam aqui o canal, se inscrevam, cliquem no sininho para vocês estarem sempre atentos às novidades, salvem esse vídeo e compartilhem, porque, de novo, o que a gente fala aqui merece ser levado a vários outros patamares. É uma mensagem importante de impacto para muitas pessoas. Levando isso em consideração,
Peço, por favor, para vocês deixarem aqui seus arrobas, suas redes sociais, para que as pessoas possam entrar em contato, tirar dúvidas, enfim. Meu Instagram é @solangefeliciano.oficial. Meu LinkedIn é Solange Feliciano. Você me encontra também na comunidade Who Makes Code, @Instagram. Me encontra Elas na P&G, no grupo Mulheres do Brasil, Mulheres Inspiradoras, Futuris Now, Future Black. Né, tem coisa pra caramba, imagina aí. Cara, que você não fala. E no Pacto das Pretas, da Associação Pacto pela Equidade Racial, e agora junto da Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, eu sou a nova conselheira do Compir. Então, vocês também vão me encontrar na prefeitura agora. Boa, Sol. Kaique? O meu é Kaique Nucci, C-A-I-Q-U-E, N-U-C-C-I. E o da Complete é Complete Magazine. Complete de completo, Magazine de revista. Certo. Me encontrem no LinkedIn, Twitter. Às vezes eu tweeto umas coisas ali meio polêmicas. No Instagram, enfim, qualquer uma das plataformas. Certo. Gente, obrigada mais uma vez. Obrigada também, Ben & Jerry's, que me trouxe muito sabor, muita euforia enquanto eles estavam aqui no momento manifesto. Eu estava aqui saboreando, porque não posso deixar passar um potinho desse. Obrigada, gente, mais uma vez. Temos um programa e até a próxima semana.